Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti, eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera. Meu caderninho já tá aqui, ó, caneta na mão, caneta nova, que a outra acabou a tinta. Tá Quando foi a usando última bastante, hein? vez? Tá anotando Quando foi a muito, hein? última vez que você acabou com a tinta de uma caneta que você começou, hein? Sei lá, nunca, talvez. Bora falar de voleibol e muito mais. Bora lá, hoje a gente tem um convidado super especial, um brasileiro que está fazendo história, vem fazendo história há quase 20 anos e colocou essa seleção que a gente vai falar no cenário mundial, sendo uma das protagonistas no cenário mundial. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Marcos Kiviek. Marquinhos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por nos dar essa honra de aprender com você. É um prazer falar com vocês, César, Peter. É uma honra a gente estar conversando, falando sobre o que a gente gosta, que é voleibol, né? Então, é um assunto que nunca se cansa. É verdade, é isso aí. E eu vou falar um pouquinho do currículo do Marquinhos aqui. Marquinhos, vou tomar a liberdade de chamar de Marquinhos, que eu já te conheço há trocentos anos, e eu carinhosamente chamo de Marquinhos. Então, eu vou continuar, se você me permitir, eu continuo aqui te chamando de Marquinhos. Não, sem problema nenhum. Todo mundo, a maioria das pessoas me chamam de Marquinhos mesmo. Então, não Tá tem certo. problema nenhum. Boa. Então, o Marquinhos começou no seu Volleybox aqui, eu fui buscar o seu currículo, que diz que você começou no Finaz Osasco, mas eu sei que você começou muito antes do Finaz Osasco em outras instituições, e eu lembro muito bem do seu time da Hebraica, que era um baita de um timaço, aquele time de sub-21 que fez final de Campeonato Paulista. Eu, na época, era atleta e acompanhava esse seu time, que era muito legal de ver, mas ali na categoria adulta no Finaz Osasco, na seleção brasileira, entre 2003 e 2006, Unisul São José, no Blue Life Pinheiros, no Mirador, lá da República Dominicana. Depois teve uma passagem pelo Bauru, teve uma outra passagem pelo Bauru há alguns anos atrás, e já está na seleção da República Dominicana desde 2008. Que legal, essa história com a Dominicana é espetacular, e a gente vai entrar em bastante detalhes sobre esse projeto muito legal que o Marquinhos comanda, junto com o nosso querido Vagnão lá na República Dominicana desde 2008. Marquinhos, então conta pra gente aí como foi o seu começo no voleibol, você que foi um atleta de altíssimo nível, me deu muita porrada lá nos campeonatos da FUP, uns campeonatos amadores lá de São Paulo, jogou profissionalmente, claro, mas como que foi o seu começo no voleibol? Me conta aí pra gente. Eu comecei como jogador, né, jogando como atleta, com 10 anos de idade. Não era nem atleta, né? Era uma diversão, na verdade, né? Então, eu tive uma trajetória, graças a Deus, assim, bem grande. Eu joguei profissionalmente até os 32, 33 anos, por diversos clubes de São Paulo. Joguei universitário muitos anos também. Fui para uma universidade, que foi fantástico. Tive a possibilidade de jogar todos os campeonatos no Brasil, desde amadores até Superliga, então, Copa Brasil. Então, eu posso dizer que eu aproveitei muito a minha trajetória como jogador em diferentes situações, diferentes estados. Tive experiências em outros estados, não só em São Paulo. Então, para mim, foi um prazer enorme jogar voleibol. E o voleibol, praticamente, me trouxe para a minha carreira. Me deu a minha carreira. Eu, no princípio, que começou como uma brincadeira, com 10 anos de idade, eu tinha muito claro que eu queria fazer da universidade, não era voleibol, não era educação física, minha prioridade no momento, mas quando eu chego com 15, 16 anos, que já é uma idade que você está no colegial, já pensando o que você vai fazer, eu já comecei a levar o voleibol mais a sério. Então, aí já comecei a ganhar dinheiro, começou algumas coisas já, as exigências passaram a ser maiores, eu com o juvenil já jogava na categoria adulto. Então eu falei, bom, o que eu queria fazer, que na verdade a princípio era medicina, se eu fosse atrás do que eu queria fazer, eu ia ter que largar a mão de uma coisa que já era uma paixão para mim.
Porque se você faz medicina, você sabe que é dali até o resto da vida 24/7, né? Em livros, em estudos, em cursos, em consultório, em hospitais, enfim. E nessa decisão aí eu falei, olha, eu não estou afim de largar a mão de uma paixão, que para mim passou a ser uma paixão, voleibol, e seguir outro rumo. Então, o que eu quero fazer? Eu falei, vou fazer educação física, que é uma carreira que vai me possibilitar estar no voleibol depois que eu parar de jogar, ou estar em contato com uma coisa que para mim foi uma paixão desde o princípio, que é o esporte, e eu fui me capacitar como professor, que era, né, o primeiro passo. Eu falei, eu não vou jogar voleibol o resto da minha vida, o que eu vou fazer depois que eu parar de jogar voleibol? Então eu tinha que me capacitar, porque eu sempre gostei muito de estudar. Então o estudo para mim sempre foi prioridade. E eu sempre consegui conciliar muito bem o esporte com o estudo. Então para mim isso não era um problema. Para mim não era problema acordar de manhã, de madrugada, ir para a faculdade, voltar, treinar 2 períodos, fazer o que tiver que fazer e estudar, porque o estudo para mim nunca foi algo que foi pesado, assim, que pesava para mim, puta, estudar, sabe aquele negócio de maçante? Para mim, estudo sempre foi muito legal, sempre eu gostei muito. Eu curti muito o meu colegial, eu curti muito a minha faculdade, eu adorei minha faculdade. Então, nunca foi uma coisa maçante. E o voleibol é minha paixão. Então, eu me capacitei como professor, me formei com 20 anos de idade, com 21 eu fiz a especialização em voleibol, que na minha época você tinha um curso técnico de voleibol, que era um curso de 1 ano. Você fazia na própria faculdade. Então, algumas faculdades tinham esse curso, né? Santo André, que foi a minha faculdade, tinha esse curso. A USP tinha curso. Enfim, algumas opções. E eu fiz na minha própria faculdade, que eu me formei em Santo André, esse curso de 1 ano. Hoje, já a Confederação Brasileira e a Federação Internacional tem os cursos de capacitação, nível 1, 2, 3, nacional e internacional. Então, a pessoa tem muita mais facilidade. O que era um curso de 1 ano, você hoje consegue se capacitar em um curso de 10 dias. Enfim, mas parte da evolução natural das coisas, né? E depois que eu me formei, eu fiz o meu curso de especialização, foi o grande, não dilema, eu falei, eu ainda estou muito novo, o voleibol ainda é o que me move, eu consigo me manter com o voleibol, eu vou jogar voleibol até onde der, profissionalmente. Aí você está treinando 2 períodos, você recebe para isso, você consegue manter a sua vida dentro do que você está planejado. E nesse tempo, dos 21 até os 32, mais ou menos, sempre apareceu alguma coisa de trabalho, para trabalhar com voleibol. E a minha primeira opção não era essa. Então, eu trabalhei muito tempo em escola de esportes, com crianças de 5 a 12 anos. Trabalhei na Hebraica, trabalhei no Paulistano, muito tempo com escolinha de esportes. Trabalhei com universitário, dando treino, e trabalhei em empresa, mas nada em federação. Por quê? Porque, para mim, era um conflito. Você estar jogando e estar trabalhando, porque eu não ia conseguir me dedicar 100% àquilo. Então eu falei, para fazer mal feito eu não vou fazer. Deixa eu me divertir, deixa eu curtir meu momento de jogar. Quando eu não der mais para jogar, eu encaro o trabalho como técnico, que a minha dedicação é 100% naquilo ali. O meu foco é 100% ali. Quando eu cheguei com uns 30 anos, mais ou menos 31, o voleibol começou a mudar muito, né? Então, hoje, aí começaram a existir, líberos, o voleibol passou a ser um esporte de gigantes, e eu fiquei baixinho para voleibol. Então, eu sempre fui ponteiro, a minha vida toda, e aí o voleibol passou a ser, eu com a minha altura, quase nem levantador hoje daria para ser, porque hoje o levantador já é lá para cima também. Mas eu posso arriscar que você seria um dos melhores líberos do mundo, cara. De verdade, de verdade. Valeu. Eu estaria jogando até hoje, se bobear. E eu joguei o meu último campeonato profissional, foi como líbero, numa Copa Brasil. Joguei para o Santo André. E aí, mas, sabe, assim, não me emocionou. Foi uma coisa que não me emocionou.
porque era muito recente também, né? E você sabe que quando você joga a vida inteira atacando, você mudar de função não é de um dia para o outro. Eu teria que ficar mais uns 4, 5 anos para me adaptar à posição, mas não adaptar, mas a cabeça pensar que essa era a sua função agora. E nesse momento já começou a ficar mais difícil. Eu falei assim, eu não sei se eu quero isso, já largar a mão de algumas coisas. E foi justamente nessa época que eu estava trabalhando do Sportville. O Zé Roberto montou um centro de treinamento dele, onde a seleção começou a treinar, a seleção que foi campeã olímpica, 92, e ele ia montar uma escolinha lá. E através do irmão dele, o Fernando, que jogou comigo muitos anos, o Fernandinho, e eu conheci o Zé também já, o Fernando falou, estão montando uma escolinha, o Zé, que você não tá afim, tal. E eu fui para lá para ser professor da escolinha, eu e o meu irmão, o Fabiano, e aí começou, porque um ano a gente montou a escolinha, naquela época o voleibol estava no auge praticamente, né? A escolinha lotada, a gente trabalhava praticamente o tempo inteiro lá, e no ano seguinte, o Zé montou um time adulto feminino lá no Sportville, que foi o David, naquela época. E a gente já começou a trabalhar as categorias de base de Barueri. Então, o infantil, o infanto, que na época não era sub-15, sub-17, era infantil, infanto, juvenil e adulto. E aí eles me propuseram ser técnico do infantil, que era a primeira categoria ali no Sportville. Barueri tinha as categorias menores, pré-mirim, mirim, a cidade. O Sportville resolveu encampar e entrar junto, o Barueri Sportville, e me propuseram ser técnico do infantil. E eu falei, bom, agora é a hora, é a oportunidade. Então, nesse ano, eu peguei o infantil, o técnico do infanto era o Marco Senatori, e o técnico juvenil era o Celso Bastos. E depois, mais para frente, o Celso, a gente montou lá um adulto e jogou primeira divisão, que representava o Barueri em jogos regionais e tal, e tinha um adulto de divisão especial, que era o David. Ali era um time com Ana Moser, Andréa Moraes, time fantástico, um time fantástico foi montado, e o Zé me convidou para ser um dos auxiliares técnicos desse time adulto. Então eu me dividia com o infantil e com o adulto. E eu joguei por Barueri, aí joguei regionais, primeira divisão, que era depois do treino do adulto. Os caras me falaram, montaram um time muito legal lá de amigos tal, para jogar o adulto masculino. Eu falei, bom, aqui vai ser minha diversão, onde eu vou me divertir. E me dediquei praticamente 100% a ser técnico. Então, essa foi a minha primeira experiência como técnico na federação, foi o infantil de Barueri Sportville. Depois daí veio Mackenzie, Hebraica, enfim, aí começou a minha trajetória. E tudo com feminino, só teve um gap aí que eu trabalhei com o masculino quando o Zé Roberto foi para a Unisul com o masculino, e eu fui com ele para a gente jogamos Superliga e tal, e eu trabalhei esse ano na Unisul com o masculino. Maravilha. Em 2003, o Zé assumiu a seleção adulta feminina, aí me levou com ele para a seleção, e eu fiquei na seleção até final de 2007, na seleção. E aí o assistente técnico era o Paulo Coco, que trabalhava com a gente também, com o Zé, o primeiro assistente do Zé, na David, o NG, o Paulo foi técnico, eu fui o assistente, e na seleção a gente... Então, eu falo que assim, eu dei muita sorte de estar no lugar certo na hora certa. Então eu tive pessoas fantásticas, com quem eu pude aprender muito. Nós estamos falando de Zé Roberto, Paulo Coco, José Elias de Proença, Dr. Júlio Nardelli, Dr. Calixto, que fazia parte da comissão técnica do clube, enfim, pessoas assim que me ensinaram e continuam me ensinando até hoje, tudo praticamente, né? E com essa abertura aí que eu tive do Zé, eu pude conviver com o alto nível, o que foi de melhor, em campeonato mundial, Grand Prix, na época era Grand Prix, Copa do Mundo, pude presenciar treinamentos de diversos técnicos desses diferentes campeonatos. Quando a gente estava em Saquarema, eu ficava vendo o treino de todo mundo, do infantil, do juvenil, do masculino, porque você está em Saquarema, você dá treino e não tem o que fazer. Você dá treino e vê treino.
dá treino e vê treino, não tem o que você fazer. Então, para mim, eu estava no paraíso ali, né? Porque você via diferentes profissionais trabalhando, gente do mais alto nível, Marcos Lebar, Percy, que trabalhavam com masculino, os técnicos do feminino, na época era Rizola, Luiz Omar, que estavam ali, Maurício, e Bernardo, Zé Roberto, que não tem nem o que falar, né? Então, para mim, assim, a minha escola foi, a minha formação foi, eu fui um privilegiado de ter podido trabalhar tantos anos com o Zé Roberto. Então, foi uma situação, assim, que eu agradeço todos os dias. E foi através dele que se abriu a porta para eu estar onde eu estou hoje. A gente tem uma pergunta no nosso roteiro que a segunda pergunta é: quem são as suas referências? E você já respondeu, né? Já não precisa nem perguntar, porque, cara, que espetáculo estar nesse ambiente com tantas feras, bebendo da melhor fonte de voleibol do mundo, né? Naquela época, então, meu Deus, sensacional. E eu tenho, assim, uma situação que foi, assim, como fala assim, que você, quando está no lugar certo na hora certa, parece que as coisas acontecem, né? Eu fiz faculdade em Santo André, na FEFISA. E o meu técnico na Hebraica, quando eu estava na Hebraica, que eu era juvenil e jogava pelo adulto, era o Moreno, que, por coincidência, era o meu ídolo como jogador. Era um cara que eu era muito pequeno, né? O Moreno foi capitão da seleção brasileira há vários anos, jogou Olimpíada, Mundial, um jogador fantástico. E quando ele foi para ser meu técnico, eu não acreditava, sabe assim? E ele foi meu professor na faculdade, no curso técnico. Então era um cara assim, sabe quando você está mais que maravilhado, assim, um cara, ele foi meu técnico muitos anos, no juvenil, no adulto. Depois a gente teve uma passagem que ele foi técnico do Mackenzie também no adulto, quando a gente jogou o campeonato, a Liga Nacional na época, né? Então, um cara que eu convivi muitos anos, um cara que sempre me aconselhou muito desde estudante, uma cabeça assim fantástica, um cara que está até hoje atuante, né? Um cara que hoje trabalha na maravilhoso, maravilhoso. O cara trabalha no COB como coaching, então é um cara, uma referência. Sem dúvida. Eu fui técnico da Babi, da filha dele, e Sim. sou muito amigo do Carlos, né, que está aqui em San Diego. O que é um Carlos e a Ana Laura, grande técnico de voleibol, se tornou um dos melhores técnicos aqui dos Estados Unidos. Muito e bom. A Ana Laura está nos Estados Unidos também há muito tempo. A Ana Laura também. Eles são gêmeos. Então, lados opostos do país. E eu posso até falar assim que eu carreguei no colo, porque eu os vi desde muito novinho. Muito bom, muito bom. A família Morena é fantástica. Um beijo a todos. Você sabe, Marquinhos, que você falando dessa tua história, aliás, que história, se me permite, me lembrou uma vez que nós conversamos com o Gui Novaes e ele falou assim, que você precisa se capacitar, estudar, e você precisa estar perto dos grandes, que aí as oportunidades acontecem. Não adianta você ser um cara... Se você tem essa aspiração de trabalhar nesse nível, né, esse desejo, não adianta você ser espetacular e ninguém saber, ninguém te conhecer, ninguém ouvir falar do teu nome. Então, você já colocou essas duas coisas juntas, né? Buscou o estudo, você disse que nunca foi um problema para você estudar, né? E aí, ao mesmo tempo, cara, eu consigo só imaginar você vivendo ao lado desses caras todos, dessas pessoas todas, e as oportunidades acontecem. Então, isso talvez seja um grande insight para quem está nos assistindo, os professores, as professoras, que se você quer estar nesse meio, você precisa estar nesse meio. Não é mesmo? Sabe assim, o que assim eu, graças a Deus, eu nunca tive problema ou medo, né? Se é que pode dizer medo, assim, de desafios, assim. Para mim nunca foi um problema ser desafiado. Eu acho assim, o meu grande problema sempre foi ser subordinado. Eu não consigo, por exemplo, aceitar algumas coisas que eu não concorde sem contestar. Não é faltar o respeito, pelo contrário, sem saber o porquê, o que a pessoa que está me falando, olha, é assim, eu saber por que é assim, eu preciso entender por que é assim, eu não posso simplesmente concordar. Então, isso para mim sempre foi muito claro. Então, eu nunca tive medo de perder o emprego, de ficar desempregado. Porque eu sempre pensei, eu me capacitei, eu sou professor, eu sou educador.
Hoje eu estou técnico de voleibol, que é a minha paixão. Mas a minha formação é de professor. Se amanhã eu não estiver mais como técnico de voleibol, eu tenho alguma coisa para fazer. Eu tenho ainda com que continuar a minha trajetória. Se eu tiver que voltar a dar aula em colégio do Estado, não tenho problema nenhum com isso. Então, isso para mim sempre foi muito claro. Então, eu não consigo fazer alguma coisa que eu não esteja confortável em fazer. Lógico que na nossa trajetória, de todo mundo tem que engolir sapo. Isso é normal, né? É normal, é inerente, não só da nossa profissão. Mas eu não consigo engolir sapo por muito tempo. Isso para mim é complicado. E isso também foi uma situação, não de engolir sapo, mas uma inquietude minha do que você acabou de pontuar, né? De você estar falando assim, você quer, você vai atrás, você está se capacitando, então busque desafios. Busque desafios. Então, quando eu larguei não, né? Quando eu saí do Brasil para encarar e mudar totalmente a minha vida, em 2008, foi algo que não é que eu pensei muito, eu acho que eu me preparei, estava preparado para isso a qualquer momento. Então, apareceu naquela oportunidade porque eu já estava preparado. Se eu não tivesse preparado, eu não aceitaria também. Então, eu larguei uma situação que, para mim, estava muito cômoda. Eu estava no meu país, no Brasil, na seleção brasileira, que era já um dos top 3 do mundo nessa época. Tanto é que em 2008 foi campeã olímpica. Eu saí praticamente final de 2007. Em 2008 foi campeã olímpica a seleção. Nós já tínhamos sido vice-campeões mundiais em 2006. Então, era uma trajetória que a gente sabia que ia chegar lá. Mas apareceu uma oportunidade fantástica para mim de eu traçar o meu trabalho, traçar o meu caminho. Eu podia muito bem falar, não, deixa eu ficar aqui que eu estou tranquilo. Eu estava no Pinheiros, que é um dos melhores clubes do Brasil, como técnico da equipe adulta. A gente tinha acabado de ser terceiro colocado numa Superliga. Um trabalho que foi fantástico, uma comissão técnica muito legal, um clube que eu me sentia muito bem. Eu estava na seleção brasileira, então eu estava numa situação bastante cômoda. E pintou esse desafio de começar do zero alguma coisa, mas com a minha cara, com o meu nome. Se desse certo, ok. Se desse errado, ok também. Eu tentei. Eu não ia me arrepender de não ter tentado. Então, foi uma situação que apareceu nisso aí. Você se capacitar, estar preparado para, se sentir preparado, né? E encarar. Cara, Creio que deu certo, hein? Eu acho que tem algumas. Tem dado certo. Eu acho que tem algumas milhares, se não milhões de pessoas que vão concordar que deu certo. Marquinho, eu tenho uma. Agora eu queria perguntar para você, do ponto de vista do técnico. E, aliás, antes disso, eu sempre digo aqui, né? Professor antes de treinador, e você acabou de repetir isso. Cara, eu, como professor de categorias de base a vida inteira, nos mais diferentes níveis, eu não podia concordar mais com você sobre essa questão. Mas eu queria perguntar agora para você sobre as questões do técnico, do treinador de voleibol. E aí eu queria que você sempre pudesse fazer um paralelo para a gente do começo da tua carreira e agora mais maduro como técnico, como treinador, mais vivido, mais experienciado. Então, a minha primeira pergunta para você é com relação a aspectos técnico-táticos. Se você puder voltar lá no começo, o Marquinhos, no começo de carreira, quais são os pilares mais importantes técnico-táticos de voleibol que você via lá no começo da tua carreira? E eles mudaram hoje, a maneira como você encara o jogo, ou o jogo mudou para que se houve alguma mudança nos seus pilares, nos seus conceitos elementares, na maneira como você enxerga o jogo? O que é o mais importante para vencer uma partida? Como que as equipes do Marcos Kiviek, qual que é a cara técnico-tática das suas equipes? Bom, eu parto sempre do princípio que o voleibol é um esporte, para mim, o voleibol é um esporte dos esportes todos coletivos, o mais coletivo de todos. Então, eu sempre parto da premissa que a parte coletiva é muito importante
para um esporte coletivo. Mas para essa parte coletiva dar certo, o individual tem que estar muito preparado para que as engrenagens se encaixem. Porque se você tiver uma engrenagem solta, o motor não vai funcionar. Não tem como funcionar. Então, para mim, eu sempre parto da premissa que os fundamentos básicos do voleibol têm que ser prioridade. Independente do nível. Independente do nível. Se você está numa categoria menor, iniciação ali, e o adulto. A única diferença é que nas categorias de base, você vai ensinar. Então, você vai participar da criação de um acervo motor de uma criança, de um adolescente, e que ela vai levar isso para o resto da vida dela. Se o seu trabalho na base foi bem feito, as dificuldades serão menores mais para frente na vida esportiva dela. Lógico que você não participou da formação de todos os seus atletas. Não existe isso. Então, quando você está numa categoria mais acima, que você já recebe os atletas teoricamente formados no quesito de acervo motor, de movimentação, de coordenação, o que você tem que fazer? Você tem que otimizar o que ela te dá. Tentar melhorar o que ela tem de deficiência, não querer mudar. Porque nessa categoria, depois que a criança ou o adolescente adquiriu o gesto, vai ser difícil você mudar alguma coisa e que ela te dê, que ela te entregue o 100%. Então, se você vai mudar um gesto técnico, é muito complicado já numa categoria adulta. Mudar uma passada de ataque. É complicado. Se ela já, a vida inteira dela, ela foi daquele jeito. Mudar um braço mais curto, uma rotação diferente, é muito complicado. Então, a minha preocupação sempre foi trabalhar os fundamentos até atingir um nível de excelência e aí você ajustar o coletivo. Desde sempre. O que mudou? No começo, primeiro que eu já peguei uma situação que o voleibol era totalmente diferente, era com vantagem. Então, a vantagem era outro jogo. Te fazia... A preparação era outra, a preparação física, principalmente, era outra. A estatura das jogadoras e dos jogadores era outro também. Então, você tinha no meu infanto, por exemplo, cada time tinha um ou outro com 2 metros. O resto era tudo na média. Quando tinha um time que tinha 2 caras com 2 metros, já era, já é diferente. Hoje não, hoje 2 metros é normal você ter. Então, com essa estatura, o voleibol mudou. Óbvio que mudou. Se aumentou muita coisa aí, em potência, em tudo. Só que o que é um moleque de 2 metros em 80 é totalmente diferente do menino ou da menina de 2 metros de hoje. Fale sobre isso, fale sobre isso, fale sobre isso. Antigamente você tinha um moleque de 2 metros, um menino de 2 metros, geralmente lento, com pouca mobilidade, pouca coordenação. E olha que nós estamos falando de um tempo que os técnicos trabalhavam muitos fundamentos. Na minha época, pelo menos, não tinha especialização. Todo mundo tinha que fazer tudo, porque não tinha líbero, o central tinha que passar, tinha que defender. Com o passar do tempo, hoje você tem algumas escolas que o central só bloqueia e ataca, e olhe lá se saca. Se sacar, tem que ser um plus aí, um central que saque, e defender não precisava nem falar, né? Tem que pôr um X para ele e falar, fica aí. Aqui na base, nos Estados Unidos, quase não tem isso, viu? Não tem pouco. Bom, eu posso dar um exemplo assim, eu tenho jogadoras que estão chegando dos Estados Unidos, que foram college para os Estados Unidos, estão na universidade, elas chegam para se reintegrar à seleção aqui. Eu tinha um caso agora recente, uma menina que chegou, ela saiu daqui numa situação, ela chegou aqui pior do que ela foi. Ela retrocedeu, porque às vezes nem saca. O líbero que saca. Então ela entra para a quadra para defender, ela não sabe nem posição de perna, não sabe o que fazer.
Se Então, você essa preocupação... se soubesse como isso me deixa triste no sub-11, sub-12, ver um 5-1 com um líbero e a menina grandona, ela fica correndo só na rede e não faz mais nada. E eu tem menina americana que chega para mim que nunca sacou na vida. Duro. Eu acredito porque eu estou vivendo isso. E eu sou de um tempo em que no Mirim e no pré-Mirim não fala, mas no Mirim jogava 6-0, obrigatório, não tinha infiltração, não tinha nada, zona de saque, só saque por baixo, enfim, outros tempos. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que essa essência é muito importante para a formação. Então eu trago comigo sempre isso aí. Mudou a preparação física? Mudou a preparação física. O vôleibol hoje é outro, e você tem que dar ênfase. A parte física hoje tem um aspecto muito, muito forte. Então, hoje você tem preparadores físicos, porque antes o técnico era técnico, preparador físico, levava água, o técnico fazia tudo. Hoje não, hoje tem uma equipe multidisciplinar, que isso te ajuda muito, óbvio, isso é fantástico, essa evolução. E quando você está no alto nível, mais ainda, né? Mas se a gente for falar de princípio, aí você tem categorias menores aí, infanto, que só tem um técnico. O cara não tem um assistente, não tem um preparador físico, não tem nada, é o cara sozinho lá, o tempo inteiro. E ele tem que se capacitar para isso. Por isso que o estudo passa a ser importante. E eu vivi muito isso no meu começo aqui na República Dominicana, que era um país praticamente sem estrutura nenhuma nesse sentido. Então, eu aqui tenho que ser técnico, assistente técnico, preparador físico, administrador, cuidar da parte de fora também, a parte burocrática, tudo. Hoje não, hoje a gente já tem outra realidade. São 17 anos de transformação, mas muita coisa ainda tem que melhorar. A gente ainda não está no nível do nível que corresponde à nossa equipe hoje. A nossa realidade hoje como equipe é uma. Nossa realidade fora é outra ainda. Falta muita coisa. Só um exemplo assim. Você pega países que estão no mesmo nível que a gente, a nível de ranking, de jogo, na quadra, mas eu viajo, por exemplo, com 6 pessoas. Contadinho. 14 jogadoras. Contadinho. Você pega uma equipe que está abaixo da gente no ranking, que viaja com 20 jogadoras e 12 da comissão técnica. Ah, mas exagero? Não. Precisa. Para esse nível, precisa. Então, essas coisas, assim, mudaram muito, assim, nesse sentido, mas o que mudou para mim do que eu comecei, que foi um período, para mim, muito difícil esse começo, eu sair da quadra e ficar ao lado da quadra é uma coisa que para mim foi muito complicada no começo, porque a minha cabeça era de jogador, então o meu raciocínio, a minha solução de problemas era muito mais rápida do que os times que eu estava dirigindo. Eu estava dirigindo um infantil, um juvenil, meninas que estavam... O que ela tinha de idade, eu tinha de voleibol. E eu queria que elas entendessem o jogo como eu entendia. Então, a minha exigência, a minha cobrança em cima delas era exagerada demais. Muito exagerada. E eu levei um tempo para entender isso, para eu aceitar isso e entender que o erro era meu. Não era do meu time. Então, eu estava prejudicando o desenvolvimento delas, porque eu queria antecipar as fases que elas não viveram ainda, mas que eu vivi. Olha que insight espetacular, hein? Marquinho, eu vou pedir para você fazer um parênteses e dedicar uma frase, um conselho para quem é professor e acabou de sair da quadra também. O que seria um conselho que você dá para os novos técnicos de voleibol que foram atletas? Assim, conselho é uma coisa complicada, né? Mas eu vou falar da minha experiência própria. Legal. Assim. Estudem, principalmente o lado comportamental, mental. Preparem-se para começar do zero. Tenha humildade de você saber que eu estou começando como técnico. O que eu aprendi, o que eu vivi como jogador, eu vou começar do zero. Me ajuda e muito, muito. Mas vamos nos capacitar para ser técnicos.
que é totalmente Cara, diferente de ser ó, jogador. como diz um amigo meu aí, ó, isso aí dá um quentinho no coração, Dá um quentinho no coração ouvir isso, viu? Olha, Nossa, isso é que música para os coisa meus ouvidos. muito legal. Marquinhos, agora falando sobre os aspectos táticos mesmo do vôlei, e depois eu queria que você fizesse desse uma palhinha sobre os aspectos extra-técnico-táticos de comportamento, de saúde mental, os intangíveis, o que importa para você. Mas vamos começar pelo voleibol no sentido técnico-tático, complexos, ações de jogo. Como é que você enxerga o jogo hoje como sendo, quais as ações mais determinantes no jogo para você? Hoje a gente está vivendo um momento assim, agora mesmo, né? Uma transição de gerações, né? Nós começamos agora, acabamos de iniciar um ciclo olímpico, né? Agora começa o ciclo visando Los Angeles. Então eu estou tendo uma transição na equipe, como todos os técnicos do mundo estão passando por essa mesma situação, né? O voleibol passou a ser um esporte muito pensado, muito pensado. Hoje em dia, o fator extra-quadra tem influenciado muito em muitas situações, mas do que dentro da quadra, na minha cabeça, eu não consigo definir que minha equipe vai jogar dentro de determinado sistema. Eu não consigo engessar a minha equipe. Eu estipular um plano de jogo e que minha equipe vai jogar dessa forma. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é conhecer minhas jogadoras, conhecer as capacidades, as deficiências, mapear o que cada uma pode contribuir para uma equipe, para deixar essa equipe sólida, com menos possibilidades de erro possível, porque o nosso esporte é um esporte de regularidade. Não é um esporte de ataque, não é um esporte de bloqueio, não é um esporte de saque, não é um esporte de defesa. É um esporte de regularidade de todos esses fundamentos. Se eu me der prioridade a um fundamento, então eu quero jogar que a minha equipe seja veloz. Ok. Que o voleibol moderno exige velocidade, né? Alguns pensadores ilustres, o voleibol moderno precisa de velocidade. Eu tenho jogadoras para jogar com velocidade? O que eu tenho me dá essa condição? Eu vou ajudar a minha equipe jogando com velocidade ou eu vou prejudicar a minha equipe jogando com velocidade? Então, esse diagnóstico para mim é muito importante. Eu ter consciência do que eu tenho e, em cima do que eu tenho, eu estabelecer o meu sistema de jogo, que não pode ser engessado. Então, eu tenho uma ponteira que, para ela, o jogo veloz é favorável. Ela se prejudica muito quando joga com bola alta. Eu não posso querer que ela jogue com bola alta. Eu posso ensiná-la, dar ferramentas para ela ir no dia a dia, no treino. Aí nós estamos falando do aspecto técnico individual, a que ela consiga solucionar problemas quando aparecer uma bola alta. Ela vai ter que saber solucionar esse problema, porque eu não vou conseguir o tempo inteiro fazer com que ela jogue com velocidade. Então ela vai ter que ter soluções. Eu tenho que municiá-la com soluções. Onde? No dia a dia, no treino. Mas a prioridade é que ela me dê o 100% dela jogando com velocidade. Então a minha levantadora tem que entender isso. O meu time tem que entender isso. Que para ela jogar com velocidade, eu preciso que o passe seja numa condição boa para que ela possa jogar com velocidade. Para ver que umas coisas são... Uma coisa depende da outra. Eu tenho uma ponteira de 2 metros que, se eu jogar com velocidade com ela, eu vou estar prejudicando ela, porque ela consegue atacar uma bola alta sem dificuldade nenhuma, com triplo. Então, para que eu vou jogar com velocidade com ela? O meu time tem que entender, a minha levantadora tem que entender que, para a bola ficar confortável para ela, eu preciso de determinadas situações. Então, a minha construção de jogo sempre vai depender do que eu tenho na minha mão, do material que eu tenho na minha mão. Então, em cima disso, eu vou trabalhar o dia a dia, sempre melhorando. Então, hoje, a minha central tem que defender, tem que sacar,
tem que passar, tem que saber tocar na bola. Ah, mas ela vai dar um toque por set. E se esse toque for no 24-23? O que eu faço? Ah, mas ela defende 1 ou 2 bolas por set. E se for no 24-24 essa defesa? Ela tem que estar preparada para isso. Então, qual que é minha obrigação? Que ela esteja preparada. Para mim, a pior coisa que tem é eu pedir um tempo e eu estar numa conversa com uma jogadora pré-jogo ou pós-jogo, ou depois que você analisou, viu o vídeo, e ela falar para você assim, ah, mas eu nunca treinei isso. Eu nunca fiz isso. Eu quero morrer se eu ouvir uma frase dessa. Porque aí a incompetência é minha. É verdade. Eu sempre trago o exemplo, Marquinhos, do Gustavão, né, na final, no último ponto da Olimpíada de 2004, levantando 2 bolas pro Giba, né, um centralzão. Exatamente. Sempre treinou fazendo levantamento, né, foi construído como um atleta, tecnicamente falando, tocando na bola, fazendo todos os fundamentos, e ele levantou 2 bolas perfeitas para acabar o jogo ali, para ganhar a medalha de ouro em Atenas. E esse é o grande diferencial no alto nível. Porque no alto nível todo mundo fala assim, ah, perdeu por detalhes. Esse é um detalhe. Exatamente, então esse é o detalhe. Você pega hoje uma central que nem a Thaísa. A Thaísa, ela sabe muito bem quem está do lado dela. Uhum. Então ela sabe que a Joana joga com uma bola acelerada. Ela acelera a bola se chegar na mão dela. Ela sabe que a Maria joga com uma bola alta. Ela levanta a bola alta, ela sabe o que ela está fazendo com a bola, ela não está se livrando da bola. Mas é um talento. Isso é um talento, é dela e foi trabalhado, óbvio. E Marquinhos, quem não tem talento? Você sabe que a gente sempre fala aqui, e você falou uma coisa aí que ressoa tanto com o que a gente sempre fala, que é o fato de que a gente precisa adaptar o nosso estilo de treino com as peças, e por favor, me perdoe chamar peças, mas com as pessoas que a gente tem na nossa equipe. Então, é complicado quando eu vejo um técnico falar assim, as minhas equipes jogam assim sempre. Isso significa que você está adequando as atletas ao seu sistema pré-concebido de jogo. Uma coisa é você ter a sua filosofia de trabalho. Outra coisa é eu jogo com esse sistema, eu jogo com essas bolas, dessa forma o tempo inteiro. E aí, por outro lado, virando a moeda, eu fico muito feliz e quando eu vejo técnicos como você que me dizem que olha, o jeito que eu vou jogar essa temporada não vai ser nada igual ao jeito que eu joguei a temporada anterior, porque 70% do meu roster mudou, né? Da minha equipe mudou. Isso é muito importante, principalmente, e aí eu sempre puxo a sardinha para o meu lado aqui da base, para os técnicos que trabalham com a base, porque todo ano é uma equipe diferente. Né? Lógico. E às vezes a mesma equipe, no ano seguinte é diferente. Exato. Principalmente quem trabalha com mulher. Com homem também. Nós vamos ter diferenças assim. A menina no mirim, tem menina de mirim que ainda não menstruou. Quando ela chegou no juvenil, ela tinha 1,70 m, no juvenil ela está com 1,90 m. É outra jogadora. É outra realidade. O menino com uma certa idade, ele ficou pequenininho, deu estirão, ele virou outro jogador. Ele está mais forte, ele está mais rápido, ele já pensa diferente. Então, a sua adaptação de jogo já é independente, mesmo com as mesmas pessoas, é diferente. E quando você está na mesma categoria sempre, nem sempre você vai ter as mesmas capacidades nas jogadoras diferentes que vão se apresentar. Seria muito fácil para mim hoje, se eu estivesse, por exemplo, na China, onde tem zilhões de meninas jogando voleibol, que é um esporte nacional, e eu falo assim, eu quero um time que joga com velocidade. De 100 mil meninas, eu escolho 12 para jogar com velocidade. Mas essa não é a minha realidade. Não é minha realidade. Eu tenho que aparecer. Então eu tenho que saber o que fazer com que aparecer. Não, eu vou estabelecer minha função, meu time vai ser veloz, meu time vai ser só com bola alta, meu time vai ser só com... bola alta hoje em dia não ganha jogo. Será? Eu não vejo a Buscovic jogar com velocidade, eu não vejo a Egonu jogar com velocidade. Nós acabamos de ver um time campeão olímpico jogando com bola alta, com Egonu e Antropova.
Então, E atropelou, por sinal. a Itália Atropelou. perdeu 1-7 a Olimpíada inteira. Para quem? Só perdeu 1-7 os Jogos Olímpicos inteiro a Itália. Para vocês. Para nós. Maravilhoso. Marquinho, nossa, cara, a gente, nossa, só esse tópico das mudanças do vôlei já dá um episódio inteiro. Mas eu queria perguntar para você agora, cara, como é que você estuda? Qual que é a tua rotina de estudos? O que você gosta de estudar? Onde que você busca? Quais são as suas fontes de estudo? Conta pra gente um pouquinho como é que é o aluno estudante Marcos Kwiek. Hoje em dia, a gente, graças a Deus, né? Eu acho que a gente tem muita facilidade de conseguir muita coisa hoje, graças ao que a gente está aqui se comunicando, né? Que, quando bem utilizado, é uma bênção, que é a tecnologia. Você poder estar online no exato momento, sem delay, sem esperar uma semana para conseguir chegar uma imagem para você. Antes você tinha que fazer uma edição de um vídeo com 2 aparelhos de videocassete, passando de um para outro, ficar a noite inteira fazendo ponto por ponto. Hoje em dia você tem um programa, um data vôlei, um vôlei Metrics, te dá isso aí na hora, aperta 2 botõezinhos, tem tudo para você. Tudo que é informação. Eu quero o jogo tal de tal ano, tá aqui o jogo. Análise do levantamento do João, tá aqui. Jogou ontem um amistoso Japão e sei lá quem. Vamos pegar esse jogo, vamos estudar, vamos ver. Tá disponível. As informações estão muito, muito disponíveis. Muitas informações em tempo real. Então, hoje, o grande problema que eu acho, assim, voltando um pouquinho no que a gente estava falando de preparação da equipe, é que nem sempre a tecnologia está jogando a favor da gente, né? Hoje em dia, essa facilidade de comunicação tem atrapalhado muito a saúde mental, que é um problema atual também. Olha, isso é um ponto interessantíssimo, hein? É um problema totalmente atual que existe, não dá para negar. Quem nega é porque não está vivendo nesse tempo, né? Está fora de tempo, está totalmente fora. E hoje em dia a gente tem crianças, não estou falando mal educadas no sentido de sem educação, não. Crianças mal acostumadas. Eu acho que, não que bater, eu acho que a gente está numa situação muito complicada de educação para a vida. Então, as pessoas hoje, diferente da nossa época, da minha época, eu sou mais velho que vocês, né? As pessoas hoje não sabem viver com frustração. Elas não conseguem encarar o não. Tá difícil você falar. Então, até isso nós temos que estudar e nos preparar de como atingir o seu objetivo sem ofender, sem agredir, porque aquela criança não aceita. Então, hoje você não tem, por exemplo, no meu tempo, na escola, por exemplo, todo mundo cantava o hino. Mas chegava o diretor na classe, todo mundo ficava de pé. Eu aprendi que a pessoa mais velha é senhor, senhora, por favor, obrigado. Hoje em dia você vê o aluno chamando uma professora pelo nome, ou a mãe ou o pai pelo nome, né? Hoje em dia, mas é tudo parte do que é o mundo atual. Como a gente se preparou para o mundo atual? Eu tenho que estar preparado para o mundo atual. Como que eu vou me preparar? Estudando, buscando informações e buscando uma maneira de atingir os meus objetivos dentro da linguagem atual dos adolescentes, dos jovens. Então, hoje a rede social trouxe uma coisa para a gente que sempre existiu, que foi depressão, bullying. Isso existiu na nossa época o tempo inteiro, mas a nossa preocupação não era essa. Hoje isso passou a gente sabe que isso hoje é uma doença e que é grave, grave. Então a menina, o menino que vai para a rede social e lê uma crítica e lê um comentário maldoso sobre ela, afeta. E ela traz esse problema para você dentro de um grupo. Então isso
Até isso a gente tem que se preparar, tem que saber o que está acontecendo. Por isso a importância de ter um psicólogo esportivo num projeto. É muito importante você ter um psicólogo. Se você não tem a possibilidade de você ter no seu projeto, você vai conversar com o psicólogo, vai buscar informação, vai se capacitar para você saber também solucionar esse tipo de problema. Porque é atual, é totalmente atual e é um mal não necessário, mas que você tem que saber conviver com ele. Então, hoje, para mim, estudar, ver muitos jogos, eu assisto muito jogo, eu assisto muito vídeo, eu busco informação de tudo que é lugar, porque eu não posso chegar, por exemplo, eu vou chegar agora num torneio, na VNL, em que os times estão mudando, né? Muitas jogadoras jovens e tal. Então eu pego o roster da equipe, o inicial, e eu vejo as jogadoras. Quem eu não conheço, eu vou buscar informação dessa jogadora. Por quê? Porque eu tenho que falar para minhas atletas com propriedade contra quem nós vamos jogar. Eu tenho que saber as características daquela jogadora. Como aquela equipe está jogando. Aparece uma jogadora nova, às vezes você tem pouca informação. Por exemplo, aparece uma menina nova na China que você nunca viu na tua vida. E vai ser difícil, porque a China, existe uma dificuldade em ter material da China pelo regime que vive o país. Aí é outro problema, né? Mas a maioria dos países a gente consegue. A Joana foi convocada pelo técnico da Sérvia. Quem é essa? Onde ela jogou? Eu tenho onde buscar. Ela jogou a temporada de clubes por quem? Deixa eu buscar imagens dela. Para eu poder estudar e poder trabalhar o meu time para não chegar no jogo e falar assim, eu não conheço essa menina, não sei o que ela vai fazer. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Quando vai ver, já foram 10 pontos. Então, são situações que a gente tem que estar o tempo inteiro atualizado, buscando informações, e eu acho que a nossa ferramenta principal hoje é a internet. Alguns programas te ajudam, o Datavolley, o Volleymetrics são fantásticos para isso, e hoje você tem YouTube, enfim, você consegue ter diversas plataformas que te ajudam nesse sentido. Espetáculo. Marquinho, você falando sobre essas questões de ansiedade e da cultura do fast food para tudo, né? O fast tudo hoje em dia. Se você me permitir, eu gostaria, os professores e professoras que estão nos assistindo, de sugerir 2 leituras. A primeira é O Cérebro Adolescente. Anota aí, professor. O Cérebro Adolescente, da doutora Frances Jensen. Explica muito sobre o que está mudando no cérebro do adolescente, muitas coisas que a gente acha que é birra e que, na verdade, não são. Pode ser que tenha um componente, mas tem um componente biológico aí, para a gente entender melhor como os adolescentes funcionam, que é uma parte muito peculiar da vida. E o outro é um livro, um best-seller, que é A Geração Ansiosa, que fez um sucesso aí no mundo inteiro, do psicólogo Jonathan Haidt. Então, aí, professor, professora, dá uma olhadinha nesses 2 livros. Você que trabalha com base, crianças e adolescentes, vai ajudar a gente a entender muito sobre essas questões que o Marquinhos colocou aqui. Cara, espetacular. Muito obrigado. A gente sempre advoga muito fortemente aqui, Marquinhos, que o psicólogo do esporte tem que ser um membro da comissão técnica, assim como é um preparador físico, um assistente técnico. Hoje em dia é essencial, é essencial. Essas questões não são mais... não são questões que estão na periferia do time, né? Não está no ar, né? Está consolidado já. É uma questão principal, uma questão majoritária. E faz diferença. Faz muita diferença no resultado final. Eu, particularmente, hoje em dia, assim, eu gosto muito de ler biografias. Então, eu acho assim, hoje você tem uma parte do esporte competitivo, principalmente coletivo, que passou a ser, às vezes, até mais importante, não que você tenha como mensurar a importância, 40, 50, 30, 20, não. Eu acho que é tão importante quanto, que é a gestão de pessoas. Você ter, não esse domínio, mas você saber gerir pessoas. Isso passou a ser primordial, você ter como gerir um grupo de talentos. É muito complicado. É muito complicado. Como você vai fazer
para fazer com que esse grupo tenha o mesmo objetivo. Porque o ser humano é individual. Ele é individual por natureza. Primeiro eu, depois nós. Você tem que fazer com que o nós seja importante sem que ele perca o foco do eu. Porque se você fazer ele abdicar do eu, ele já não se importa tanto em fazer a diferença. E às vezes você precisa dessa diferença em algumas situações. Então, sem dúvida. Não poderia concordar mais. Gerir grupo hoje passou a ser fantástico. Então, o próximo livro que eu quero ler, estou ainda enrolando para ler, porque está complicado algumas situações, é a biografia do Abel, o técnico do Palmeiras. Muito bom, hein? Recomendo muito. Eu li esse livro, muito legal. Eu tenho ouvido bons comentários. Ele é uma pessoa diferenciada, um cara diferenciado. Só por você ver como ele consegue gerir talentos, não só de mais idade, como jovens também. Então, isso para mim é algo. Então, você vê uma biografia do Abel, é fantástica, do Guga. É isso aí. Deu uma cortadinha aqui na internet, mas estamos de volta. Marquinhos, agora falando da Dominicana, que, poxa, eu não tenho nem palavras para te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo aí desde 2008. Se você colocar num contexto histórico, como você chegou aí na Dominicana, né? Como que surgiu essa oportunidade, o que você encontrou quando você chegou e como foi esse desenvolvimento ao longo dos anos e como vocês fizeram para ter tanto sucesso, cara? Vocês que tinham Cuba como um país do Caribe que era referência no voleibol mundial na década de 80 e 90, e agora a referência são vocês, não é Cuba. Cuba, claro, tem os seus altos e baixos, muito pelo regime político, claro, mas vocês são as rainhas do Caribe, né, como se auto-intitulam, mas como que foi esse contexto histórico? Como você chegou lá, o que você encontrou no começo e como que foi esse desenvolvimento ao longo dos anos? Aqui na Dominicana, quando a gente chegou primeiro eu, o Wagner e o Fabiano. O Fabiano, meu irmão, chegamos juntos. O Fabiano não conseguiu se adaptar, estava recém-casado, acabou voltando, ficou eu e o Wagner a princípio, como brasileiros. Então, chegar num país que você não domina a língua, você está tirando o emprego da terra, né, do nativo, existe uma desconfiança, porque você vai trabalhar com uma comissão técnica que você não conhece, né? Só que você está vindo para fazer um trabalho a médio e longo prazo, que foi o que foi estipulado desde o início. Então, a princípio, o nosso trabalho era para um ciclo de 4 anos, vendo renovações posteriores, dependendo porque passa a ser um casamento, né? Onde os dois estão ali em uma comunhão. Se um não está feliz, acabou a comunhão. Ok, então, sempre foi combinado assim. Enquanto os dois estão felizes, nós continuamos. Quando não estiver feliz, não tem problema nenhum. Cada um segue o seu caminho. E, no sentido do meu presidente, né, quando nós conversamos a princípio, total liberdade para começar o trabalho, do zero praticamente, e construir uma história. Então, a princípio, que passou era 4 anos, já vão 17. Então, a gente tem cada ano buscando novas situações, que é o que eu falo assim. Às vezes, as pessoas precisam de mudança, né? Os projetos precisam de mudanças. Mas a mentalidade não pode ser que nem no futebol, que perdeu, muda, porque o que chega dá outro estímulo, dá outra, né? Para você não virar. Desde que nós chegamos aqui, a princípio, chegou eu, Fabiano e o Wagner, em 2008, junho de 2008. E o nosso primeiro contato, desde que eu falei com o presidente, eles nos deu total liberdade para a gente trabalhar. Só que nós estamos chegando num país diferente, uma cultura totalmente diferente, uma língua diferente. Então, lógico que as desconfianças aparecem e acontecem e estão presentes.
Então, o primeiro desafio nosso foi nos adaptar à nossa realidade. Eu estava com uma realidade totalmente diferente no Brasil, em seleção brasileira, num clube fantástico, com todas as facilidades, chegando num país que não tem o apoio do esporte praticamente nenhum, as prioridades do país não é o esporte, né? Tem outras prioridades, com a estrutura física precária, mas com material humano fantástico. Então, assim, a princípio, a nossa ideia era, vamos trabalhar e trabalhar muito. O que era para ser um contrato de 4 anos, que foi o que foi estabelecido no começo, já vamos para 17. Só que no começo chegou eu, o Wagner e o Fabiano ficou pouco tempo, porque ele não se adaptou, estava recém-casado, acabou voltando para o Brasil, fiquei eu e o Wagner, encarando uma realidade pelo menos de 1 ano, assim, mais ou menos, complicada para você, né, estar dando a sua cara para uma situação. Então, a nossa ideia sempre foi, desde o princípio, a gente rejuvenescer totalmente a equipe, fazer uma limpeza na equipe, era uma equipe já um pouco mais velha, trazer os novos talentos, dar uma estrutura boa de nível físico para jogadoras de nível internacional, para a gente buscar os nossos objetivos. Então, nós demos também uma sorte que nós tínhamos uma geração juvenil muito talentosa, e que poderia dar bons frutos num futuro não tão recente, mas mais para frente. E dessa geração que a gente chegou, a gente ainda tem algumas jogadoras remanescentes nesse grupo atual, que é a Marte, a levantadora, a Arias, a central, a Brenda Castilho, estava nessa seleção, que em 2009 foi vice-campeã mundial juvenil. Então, esse time de 2000, com o Wagner como técnico, esse time de 2009, das 12 jogadoras que foram para o Mundial, eu subi 11 jogadoras para o adulto. E eu mantive do adulto poucas jogadoras. Eu fiz uma renovação bem grande nesse time aí. E a gente foi trabalhando sempre paulatinamente assim, as categorias de base, em conjunto com o adulto. Qual é a nossa ideia? A gente uniformizar da base até o adulto, para que essas meninas, como a gente não tem quantidade, aqui a quantidade nós estamos vivendo num país de 10 milhões de habitantes, onde o voleibol não é a prioridade, não é o esporte nacional. O esporte nacional é o beisebol. Então, a gente tinha uma realidade totalmente diferente, com poucos praticantes, principalmente mulheres. Então, a nossa ideia era ganhar em qualidade, porque nós não tínhamos quantidade. Só que as nossas jogadoras têm que ter uma vida útil muito maior que qualquer jogadora de outra parte do mundo. Porque eu não tenho a quantidade. Se eu perder uma jogadora por contusão, essa reposição vai demorar muito. Eu não tenho essa reposição. Eu vou cortar uma jogadora, porque eu tenho 10 na fila esperando para repor essa jogadora. Eu não tenho essa facilidade. Então, eu tinha que ganhar em qualidade, ganhar em longevidade, para manter um grupo coeso. Então, acontece o quê? Eu começo a promover as jogadoras jovens, já na categoria adulta, mas respeitando as etapas de desenvolvimento. Então, a menina que chega com 15 anos, ela não vai treinar da mesma forma que a menina que tem 30 ou 28. Ela vai treinar junto, mas diferente, respeitando as etapas de desenvolvimento dela. Ela vai jogar as categorias de base, que é a realidade dela, e vai contribuir ou vai ajudar o adulto quando der. Por quê? Porque ela vai começar a conviver com as meninas do adulto para quando ela chegar, ela não se assustar. Então, um exemplo, Braille Martinez, que hoje é uma realidade. Nós estamos falando de uma jogadora de 29 anos. A Braille foi para o primeiro campeonato dela adulto com 14 anos de idade, para uma Copa do Mundo do adulto, com 14 anos de idade. A Brenda foi uma jogadora que desde 13 anos joga na equipe adulta. Então, quando você pega uma equipe dominicana adulta, que às vezes você ouve nos comentários e tal, pô, esse time não muda nunca, esse time é sempre o mesmo, são sempre as mesmas jogadoras. Não é que são sempre as mesmas jogadoras, é que a menina começou muito cedo.
Então você vai vê-la por muitos anos. Então você pega uma jogadora dominicana com 25 anos, que ela já tem mais de 100 partidas internacionais no currículo dela. O que dificilmente acontece nos outros países. Porque a renovação é constante nos outros países. Você tem muita jogadora. Aqui eu não tenho. Então, a menina começa com 14, 15 anos na equipe adulta, quando ela chega com 20 anos, ela já tem 5 anos jogando na categoria adulta. Que é o completo oposto dos Estados Unidos. Estados Unidos, totalmente. A menina chega na seleção adulta com 25, 26. Né? Exatamente. Nossa, e a americana com 29 anos já não quer mais saber jogar de voleibol. Já se aposentou. Tem várias. Né? Então, o que a gente tem feito aqui nesse sentido? Buscando essa melhora do trabalho para você ganhar em qualidade. Então, quando nós chegamos aqui, eu tinha 6, 7 jogadoras de nível internacional que tinham que jogar todos os torneios. Todos os torneios. Hoje eu consigo ter 20 jogadoras, já mudou muito a realidade. Claro que não todas do mesmo nível. Eu tenho uma base, um esqueleto, que eu não posso perder. Por isso que praticamente eu vou com equipe para quase todos os torneios com a mesma base, mas eu sempre vou trazendo 2 ou 3 mais novas para estar junto. Para quando for a hora dela... Eu gosto de falar de exemplos porque fica mais fácil de você entender. A Penha, que hoje é uma realidade, uma das melhores ponteiras que a gente tem, jogou muitos anos no Brasil, mas a Penha passou muito tempo no banco da seleção dominicana, muito jovem, porque eu tinha a De La Cruz e a Rivera, que quando a Penha entrou para jogar, ela já estava pronta para jogar, porque ela conviveu quase 10 anos com essas jogadoras. E quando ela teve a oportunidade dela, ela agarrou e não soltou mais. Então, ela já está na equipe titular, todo mundo já acha que a Penha tem 50 anos. Mas ela começou muito nova e demorou um pouquinho para entrar, porque a Betânia jogou até os 35 anos, 36, a Priscila também jogou até... A Betânia jogou até o ano passado, a Priscila jogou até Londres. Então, demorou. Quem ganhou uma posição muito rápida foi a Martinez, mas aí nós estamos falando de um talento individual, de uma situação diferente. Né? A Brenda Castilho, a minha levantadora que vai agora para a VNL, ela está cumprindo agora 18 anos, mas ela foi para a Olimpíada com 16 anos, que é a Rodrigues, a Ariana, que joga nos Estados Unidos, em Miami. Mas é uma menina que foi para uma Olimpíada com 16 anos de idade. Né? Vai ser minha competidora lá, Miami. Vixe! Mas, enfim, vamos deixar isso para lá. Então, a nossa realidade aqui na Dominicana é essa, a gente buscar todo ano se reinventar. Porque a gente não pode virar funcionário público e achar que tá bom. Ah, tá bom assim, vamos levando. Eu não sou assim, eu não consigo ser assim. Então, eu acho que, lógico que você sempre fala, como a gente fala no futebol, né? A gente comenta, o time de futebol perdeu 2, 3 jogos, troca o técnico, porque vem um técnico novo, dá um ânimo novo, dá aquele, né? No voleibol, nós estamos há 17 anos, o Zé Roberto tem 20 anos na seleção brasileira. E olha o que o Zé já conquistou. E como é que você tira um cara desse do comando de uma seleção? Não tem como. Não tem como. Quantos anos já tem o Kira ali na seleção? Agora saiu do feminino e foi pro masculino. Vai ficar mais 20 anos no masculino. Verdade. Não, e o trabalho de excelência que vocês fazem na base é incrível, né? Incrível. Vice-campeão mundial lá atrás, campeão mundial em 2019, se não me engano. 15. Em 2015 foi campeão mundial, foi vice-campeão sub-19. Espetacular, né? Espetacular. Talvez seja uma das razões que o casamento tem dado certo, hein? A inquietação. O nosso diferencial, não diferencial, eu acho que assim, justamente por estar buscando se reinventar o tempo inteiro, a gente não fica dormindo em uma geração. Porque a gente sabe que o voleibol, ele é geracional. Isso é normal, em toda parte do mundo. Tanto é que você não consegue hoje, não existe mais, você conseguiu o que Cuba foi no feminino, o que o Brasil foi no masculino, o que a Itália foi no masculino nos anos 90, passar 2, 3 ciclos ganhando tudo. Hoje é muito difícil acontecer isso. Você tem uma seleção ganhando por um ciclo, no ciclo seguinte já tem outra aparecendo, porque as gerações vão mudando. Então, por exemplo, Cuba foi tricampeã olímpica.
Por que não continuou? Porque nesses 12 anos apareceu uma geração de jogadoras fantásticas, fantásticas, que dificilmente vai aparecer de novo. Agora, se você ficar esperando que apareça sem trabalhar, o que aconteceu com o Peru? Que nos anos 80 teve uma geração fantástica de jogadoras, que foi vice-campeã olímpica, vice-campeã mundial, e o que é o Peru hoje? Estão buscando agora investir na base, investir na iniciação, para reconstruir uma história. Então, a gente tem que estar reconstruindo a nossa história aqui todo dia, porque eu não sempre vou ter uma geração como foi a da Braylen. Nós vamos passar um gap. Agora, eu não posso ficar chorando, esperando que apareça outra cair do céu. O que a gente falou, o que eu tenho na mão? Eu tenho que buscar 100% do que eu tenho na mão. Quando aparecer outra geração, vamos de novo. Enquanto não aparece outra geração, eu não posso ficar sentado esperando. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Tem que ir cultivando. Exatamente. Aqui a nossa ideia aqui é fomentar, porque só assim a gente vai conseguir ter um pouquinho de quantidade. Então a gente tem que estar sempre dando resultado, porque só assim vai criar ídolo. O ídolo fomenta. E aí a criança, eu quero ser ela. Eu quero fazer o que ela faz. No passado, mas a admiração total, cara, admiração total por toda a história que vocês construíram na Dominicana, a categoria de base, todos esses aspectos que você falou, desde quando vocês chegaram lá até o estágio que a Dominicana está hoje, que é um dos protagonistas do voleibol mundial, tem 100% da mão de vocês, cara, é muito legal. Casamento legal, né? Porra, que casamentaço, hein? E, ver esse desenvolvimento está sendo maravilhoso. Agora, para a gente encerrar o nosso papo por aqui, a gente tem duas perguntas finais. A primeira é que a gente quer continuar crescendo esse nosso projeto aqui, agora dentro dessa casa maravilhosa que é o canal Ataque e Defesa, e a gente pede a ajuda dos nossos convidados para indicar duas pessoas para a gente ter um papo legal como esse. Eu acho assim, dentro do que a gente conversou até, eu acho que seria muito interessante, eu gostaria muito de ouvir um bate-papo, com uma pessoa que trabalha com formação, que eu acho que seria fantástico. Eu tenho duas pessoas assim que para mim são referências na formação. Eu gosto muito da Cleide, que trabalha no Paulistano, eu acho uma pessoa fantástica. Minha grande companheira. Comecei minha história de técnico sendo assistente da Cleide. Olha que eu gosto da Shirley. Da Shirley, que é do São Paulo. São duas pessoas fantásticas, referência na formação. Então, acho que seria um papo muito legal que eu gostaria de ver, de ouvir. E uma pessoa que eu acho que seria bem interessante para a gente também ouvir, até pelas experiências atuais dele, já está trabalhando essa parte fora da quadra, de estar trabalhando com multicampeões. Eu acho que o Moreno seria um cara que ele é coaching do COB hoje, é um cara muito acessível e um cara que renderia um papo muito legal sobre tudo que a gente tem falado fora da quadra, do fator mental, da preparação mental, da capacitação, porque ele está trabalhando bastante como pós-esporte de alto rendimento. O que a pessoa vai fazer depois que parar de jogar, de praticar o esporte, onde ela é um ídolo, onde ela é um ícone e onde aparecem as grandes frustrações que a gente tem visto aumentar o caso de suicídio, de pessoas totalmente desencontradas que não sabem o que fazer depois do auge. Então, ele trabalha muito com essa parte da preparação pós-esporte de alto rendimento. Eu acho que seria uma pessoa muito legal, um papo legal também. Muito bom, muito bom. Cara, Marquinho, a gente tem aqui professores, pais, atletas, técnicos olímpicos, campeões olímpicos, professor lá da escola do interior, do interior, do interior. Toda essa galera vem buscar informação aqui e eu queria pedir para que você dirigisse a palavra aos nossos espectadores e deixasse um recado para todo mundo.
eu não vou querer me alongar muito, mas eu ficaria horas aqui falando, principalmente para essas pessoas que são abnegadas, né? Porque a gente sabe que nem todos vivem a mesma realidade. Eu acho que dentro de tudo que a gente conversou, e eu acho que eu levo isso para mim, estudar nunca é demais, não ter vergonha de não saber, tenha vergonha de não procurar saber, de não perguntar, de não buscar. Eu acho que o mais importante é a gente estar preparados e ter a autocrítica de que nós não sabemos tudo e não somos donos da verdade. E os caminhos estão aí. Você tem com quem falar, você tem com quem perguntar. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de perguntar ou de falar, eu não sei, o que eu posso fazer? Não seja, não se omita e não tenha vergonha. Capacite-se. Olha, eu acho que vai ser difícil eu encontrar a palavra para resumir o que foi essa nossa conversa. Eu vou ficar no simples e vou dizer que foi uma honra ter você aqui pela primeira vez de muitas. Eu já estou profetizando aqui, hein? Obrigado por separar um tempo na sua agenda para vir falar com a gente. Eu sei que pessoas como você que trabalham no nível que você trabalha têm uma agenda muito cheia. Agradeço demais, Marquinhos. É uma inspiração ver a tua história. É revigorante ver o teu sucesso. É muito legal ver a tua abertura para conversar e para expor as suas ideias e para compartilhar conhecimento com a gente. A gente tem tido essa experiência e essa bênção, eu vou dizer assim, de ter podido conversar com gente do mais alto gabarito, e quando eu falo alto gabarito, eu não estou dizendo só das conquistas profissionais, não. Eu estou dizendo de pessoas que têm conhecimento, que são pessoas do bem, que vêm aqui voluntariosamente compartilhar conhecimento com a gente. E eu queria dizer para você que você é uma inspiração, agradecer demais, desejar muito mais sucesso para você na Dominicana, em quaisquer outros projetos que você fizer. Você realmente, Marquinhos, é uma referência, não só ali na América Central, mas para todo mundo que gosta de voleibol. É um barato ver você do lado da quadra, a tua entrega é muito legal isso. Obrigado, desejo mais e mais sucesso, e eu já vou mandar uma mensagem depois aqui no privado para você voltar para conversar com a gente de novo. Obrigado, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade. Foi o que eu falei, falar de voleibol não cansa nunca. É minha paixão, é minha vida, e é um prazerzaço falar com vocês. Eu estou honrado e pode contar comigo sempre que precisar. Marquinhos, eu vou te ser sincero. Quando eu te conheci, eu não gostava de você, cara, porque quando a gente jogava contra, né? Foi aquela época que a gente jogava lá Paulistano, o time que você jogava, você, o Vagnão, o Fabiano. Era um timaço, e era um saco jogar contra vocês. Era muito difícil, cara. E eu tava na saúde, né? 20 e poucos anos, dando na bola, mas era, cara, só tomar bolada. Mas, obviamente, quando a gente se tornou companheiro de profissão, a minha admiração só cresceu por você. E vendo tudo que você construiu na sua carreira, e como o Peter falou, é uma grande inspiração para mim, e dá um orgulho danado de ver brasileiros que saíram pelo mundo, e que é o nosso caso, meu e do Peter, aqui nos Estados Unidos, e como tem muitos aí espalhados pelo mundo, sendo referências mundiais, se tornando referências mundiais pela competência, pela honestidade, pelo caráter, e vocês são exemplos disso. Então, cara, obrigado, muito mais sucesso para vocês, estaremos na torcida, vibrando pela vitória de vocês, e, poxa, já está convidadíssimo para voltar, para a gente conversar sobre outros assuntos aí que englobam o nosso lindo esporte. Grande abraço para você, meu amigo, sucesso sempre. Grande abraço para vocês. A nossa última parada é em Arlington. Se vocês estiverem próximo aí, VNL, nós jogamos no Texas. Vamos ver a agenda. Legal, e se der, estaremos lá. Eu estava vendo isso hoje, cara. Puta merda. Tô coçando aqui. Não, isso aí, galera. Em tudo. Tá merda. Galera, obrigado por vocês terem acompanhado esse episódio até aqui. Curta, compartilha. Assistam aos outros programas aqui do canal Ataque e Defesa, que são espetaculares, o podcast do Alê, a Hora do Coach lá com o Paulinho, todos os programas que a Liga Peruana,
tudo que o canal Ataque e Defesa produz aqui é muito legal. Então, obrigado e até o próximo. É isso aí, galera. Toda segunda-feira, às 19 horas, nós vamos estar por aqui no YouTube, no canal Ataque e Defesa. E não se esqueça de voltar para conferir o próximo. Valeu. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo. Onde que nós estamos? É isso aí, galera. Seja muito bem-vindo ao Set Point, o projeto que fala de voleibol, liderança, construção de times e muito mais. É isso aí. Meu nome é César Feijão Benatti e eu estou aqui com meu brother Peter Bristotti. E aí, galera, tudo jóia? Vocês vão me ver aqui, ó, muito com um caderno, com caneta na mão, anotando igual um frenético aqui nessa casa nova maravilhosa. É isso aí. O nosso projeto é dedicado à educação de treinadores de voleibol, de pessoas da educação física que queiram se desenvolver no lado profissional e no lado pessoal também. Aqui a gente vai ter muitos convidados que vão nos trazer muitas lições em relação ao que é a nossa profissão de treinador de voleibol. Eu e o Peter somos treinadores já há muitos anos aqui nos Estados Unidos e a gente dedica esse projeto à educação de técnicos de voleibol. É isso daí. Esse projeto tem uma linha educacional e nós vamos trazer aqui profissionais das mais variadas áreas, sempre envolvidos com esporte, com voleibol, que vão nos ajudar, ao César e a mim, a crescermos pessoalmente, profissionalmente, e você também, independente de onde você trabalha, seja no alto nível, nas equipes profissionais, na escola, no projeto social, na prefeitura, todos nós, a começar por nós dois, todos nós vamos aprender muita coisa com todo mundo que vai passar por aqui. É isso aí. Então a gente tem um encontro marcado toda segunda-feira às 19 horas, onde a gente vai soltar todos os nossos episódios semanalmente ali. Então a gente espera vocês aqui no Set Point e a gente agradece bastante ao Ataque e Defesa por essa oportunidade de trazer conhecimento de alto nível sobre voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. É isso aí, galera. Vem com a gente.